Fala pessoal, hoje eu quero bater um papo, trocar uma ideia, falar um pouco sobre stop, sobre aquilo que é um dos mais temidos na vida da gente, uma das coisas que mais nos deixa triste. E com o tempo você vai entendendo, você vai acostumando, você vai aprendendo a lidar com o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco para mim foi um dos mais desafiadores em todo o processo. Aceitar o gerenciamento de risco foi um dos mais desafiadores nessa trajetória até aqui operando no mercado financeiro. Mas antes, quem não me conhece, sou o Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. Quem não me conhece, ativa o sininho, me dê um voto de confiança. Estou ativo no Instagram, tenho 3 parceiras no canal: Euroinvest, que é a mesa proprietária; Nova Futura, que é uma corretora que eu opero as minhas operações na conta real, e tenho a Quantice, que é uma plataforma que me apoia na tomada de decisão nos meus swing trades. Eu quero falar um pouco hoje de uma coisa que a gente tem o hábito de não aceitar, tem o hábito de não seguir, de não concluir, de não determinar que aquilo é importante para a gente, que é o gerenciamento de risco, que é o stop, que é não aceitar o stop num dia difícil. Eu vou falar, eu vou comentar e vou trocar essa ideia de algumas coisas que já aconteceram e que eu tive dificuldade de resolver e que após eu ter resolvido, ela se transformou num aliado na minha vida. Primeiro, uma das coisas que eu mais errava, uma das coisas que mais era muito ruim para mim era não aceitar o stop. Eu não conseguia, eu vinha, ganhava, e em um determinado momento eu simplesmente perdia tudo. Porque eu não entendia que ganhar não é para sempre. Eu não entendia que em um dado momento, um determinado momento, ou o mercado não aceita a sua análise, ou você analisa errado, porque você é ser humano. Eu não concordava com isso. Então ele caía, eu arrastava o stop, ele caía, eu arrastava o stop, e aí continuava indo contra, até acontecer o mais temido de todos, que era quebrar. E outra coisa que eu fazia muito, não aceitando o stop, eu aumentava a minha mão. Ou seja, tomava o stop agressivo, muitas vezes era para ter perdido R$500, aí já estava R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000. Podia ter parado com 500. E aí acabei com perda de R$4.000, R$5.000 e daí por diante. E o pior, quando voltava simplesmente aumentando a quantidade de contratos. Era um erro atrás do outro, então era muito desafiador para mim. Para mim o mercado, naquele período, naquele processo, ele não era algo que funcionaria para mim. Na minha cabeça, eu simplesmente não entendia. Um belo dia, eu fazendo uma análise pessoal daquilo que eu ganhava, analisei quantidade de pontos que eu costumeiramente ganhava e a quantidade de percentual de assertividade. Então, por exemplo, eu sempre pegava uma média de 150, 200 pontos, 300 às vezes até um pouco mais. Sempre tive uma média de assertividade, de 80%, 85%, sempre foi bem assertivo. A minha análise ela nunca foi de maneira equivocada, então eu sempre tive muita paciência nas entradas. Mas quando eu perdia, quando aquela entrada, aquela análise, aí uma das coisas que aprendi muito, quando a entrada dava errado, eu não aceitava. Então uma entrada que eu fazia que desse errado, ela simplesmente levava todo o patrimônio, tudo aquilo que eu conquistei, e talvez até algo mais, ou até muito mais do que de um período lutado de 1 mês, 2 meses, às vezes um dia, ou às vezes
em minutos ou em 1 hora, eu entregava todo o resultado. E aquilo não entrava na minha cabeça. Aquilo não entrava. Eu tinha uma dificuldade gigante de determinar o meu stop. Cara, o que é o stop? Mas para que você entenda o stop, você precisa avaliar a sua técnica. Porque senão, cara, como é que é o seu índice de assertividade? Cara, eu sempre... Tem uma expressão lá no gráfico que é o MAN e o MAP, que é a máxima exposição positiva e máxima exposição negativa. Aquilo ali foi importante para mim. Então, aquilo ali eu avaliei o quanto eu ficava exposto para que eu não fosse violinado e o quanto eu tinha de potencial para poder buscar. Então, eu sempre buscava, eu tinha um potencial, por exemplo, de 500 pontos e buscava 200. Porra, beleza, tá ótimo. Cara, mas eu tinha sempre uma exposição tipo de 100 pontos, mas a minha exposição, ou seja, o meu stop, ele era muito curto, então era muito violinado. Então eu tinha que acertar esse parâmetro, acertar esse detalhe. Então o que eu mudei, tá? O que eu fiz para poder melhorar meu gerenciamento de risco? O gerenciamento de risco faz você se manter no game, faz se manter no jogo, manter no mercado. Ele faz com que você sobreviva. Uma das coisas que eu abandonei a análise técnica, eu parei de analisar tecnicamente as informações, porque eu entendi que ela funcionava, a técnica não era difícil, eu ganhava a maioria das vezes. Eu comecei a analisar só gerenciamento de risco. Fui replay em cima de replay de mercado. E aí eu consegui entender que existem regiões. Ou seja, a sua análise, o seu stop, ele é técnico ou é financeiro? O meu stop hoje, eles são os dois. Se meu stop estiver muito caro, eu não entro. Se meu stop estiver técnico, mas ele é muito caro, eu não entro. Agora, ele tem que caber no meu bolso. O que eu digo de região? Cara, se um candle, por exemplo, ele der 500 pontos, o stop fica caro para mim. Porque se aquilo for só um volume, um player se desfazendo do lote, ou um fundo se desfazendo de lote, ele vai voltar tudo e vai te pegar, o seu stop vai ficar caro. Não entre, cara, uma outra dica, não entre no meio desse movimento. Ou espere a confirmação da alta dele no final, ou não entre. Então, é importante que você, antes de fazer a entrada tecnicamente, você faça a análise do seu risco, análise do seu dinheiro, o quanto o seu dinheiro você está disposto a entregar se por um acaso der errado. Uma coisa importante, aceitar o stop não é porque você analisou errado. Às vezes o mercado está volátil, o mercado está errático, o mercado não está respeitando as análises. Às vezes você analisou errado. Acontece de você analisar errado, acontece da sua informação, você como ser humano, cara, não deu certo. E aí outra coisa, para concluir um pouco do que melhorou meu processo, eu hoje entro com 5 ou 10 contratos. Digamos que eu entro com 10 contratos. Cara, fiz toda essa análise de contexto que eu falei para você. Eu analiso o meu times in trade, como é que está o volume de preço, como é que está as informações, se ele está próximo de uma região agressiva, se ele está próximo da VWAP, próximo do ajuste, próximo, bom, vários porquês para tomar a decisão de entrada. Eu analiso como é que está o meu stop. Se tudo isso, com 10 contratos, ele deu errado, ele me estopou com 150 pontos, com 200 pontos, eu espero, eu aguardo e saio da frente da tela. Bloqueio minha máquina, vou tomar um café, vou para minha varanda, vou ver um jornal, vou ver televisão, fico meia hora longe do mercado. Eu, Marcelo, quando eu retorno, eu não retorno com 10 contratos. Eu retorno com 1 ou com 2 contratos. Porra, Marcelo, mas por quê? Você não vai reverter isso nunca.
Psicologicamente, eu tenho uma tendência a entrar com 10 contratos e tomar um outro stop de 200 pontos. E aí eu fujo do meu gerenciamento de risco. Se eu entrar com um contrato ou com 2 contratos, eu vou testar o mercado. Eu vou entender se o mercado está favorável, se naquele momento foi só uma análise errada, ou se eu realmente vou conseguir reverter o processo de trade, ou seja, o processo de loss que eu estava. Então, por exemplo, tomei lá um stop de, vamos lá, falar em valores, de R$300. Aí botei 2 contratos. Cara, R$300 já está no meu gerenciamento de risco. Um exemplo, já está no meu gerenciamento de risco. Se eu entrar com 2 contratos, tomar lá um stop de R$50, chegou a 350, eu paro de vez. Mas se eu cair para 250, eu estou abaixo do meu gerenciamento de risco e volto novamente e vou revertendo isso gradativamente, mas não mais com 10 contratos. Beleza? Para quem não me conhece, novamente, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei a satisfação em conhecê-lo, em comentar, em falar um pouco do que eu acho, do que eu penso, e é importante que vocês façam o mesmo. Mais uma vez, obrigado por tudo. O objetivo do canal sempre será para ajudar a todos, inclusive a mim. Mais uma vez, obrigado. Fui!